Quando a gente pensa em construir a nossa felicidade, uma provocação interessante, né? Porque a gente acha que a felicidade é um acaso, muitas vezes. E eu tô aqui pra dizer que não. Não toda a felicidade, tá? Existe uma ciência chamada psicologia positiva, que é um movimento científico que vem estudar aquilo que o ser humano tem de preservado. Então, só para trazer um contexto, a psicologia ela se torna ciência no Brasil em 1960. E a psicologia positiva ela começou a ser movimentada por Martin Seligman na APA, né, na Associação de Psiquiatria Americana, em 1992. É super recente. Mas ela vem falar justamente daquilo que a gente tem de bom e de preservado. A psicologia tradicional, ela já tinha investigado muito o adoecimento mental. Então, a psicologia positiva ela vem estudar aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida. Tem um psicólogo que eu admiro demais, o nome dele é Elder Camei, e ele fez uma pesquisa de 1970 a 1990 aproximadamente, quantos artigos tinham que falavam sobre depressão e quantos artigos tinham que falavam sobre felicidade na área da psicologia. E pasmem, na área da depressão tinham mais de 69 mil artigos. E na área da felicidade, tinham 2.700 e pouquinho. Era muito pequeno, né, o comparativo. Mas ele usa também uma analogia que eu gosto, que é a analogia da régua, né? Então, a nossa felicidade, eu posso estar aqui no zero, no ponto de equilíbrio, eu posso estar infeliz, um menos 10, menos 8, menos 5, eu posso estar mais feliz. Então, ele fala que diminuir a infelicidade é diferente de aumentar a nossa felicidade. E a psicologia positiva, ela propõe justamente isso, que existem alguns caminhos para que a gente construa a nossa felicidade. E que a nossa felicidade, ela pode ser intencional. Então, será que existe a fórmula da felicidade? Existe uma pesquisa que diz que 50%, e inclusive teve um congresso recente no Canadá, se não me engano foi em 2017, que uma pesquisadora disse que 45%, né? Então, as pesquisas mais robustas falavam em 50% e ela já estava falando que talvez era até um pouco menos. 45% da nossa felicidade é genética, é herdada, não tem muito o que fazer. Mas a outra metade, os outros 50% ou 55% da nossa felicidade depende de nós, é intencional. Então, depende 10% mais ou menos das circunstâncias. Então, tem muita gente que fala, não tem como ser feliz no Brasil, por tanta coisa que tá acontecendo. Calma aí, a nossa felicidade só 10% depende das circunstâncias externas. Os outros 40% ali, ó, quase, né, um tantão, uma porcentagem muito grande, depende de como eu escolho intencionalmente olhar para as situações do meu dia a dia. E a Barbara Fredrickson, que é uma pesquisadora norte-americana, ela fala de um termo que é o balanço afetivo. Esse balanço afetivo, ele diz que a gente precisa de 3 emoções positivas para equilibrar, para superar uma emoção negativa. Nossa, então é muito difícil ser feliz, né? Porque acontece tanta coisa ruim na nossa vida e eu preciso de 3 coisas boas para uma coisa ruim? Não, não é isso. Eu posso trazer também a intensidade dessas emoções. E eu posso começar a ser intencional também no meu filtro. Então, por exemplo, quando eu começo a reclamar de alguma coisa, o meu cérebro ele tem como se fosse uma lupa e ele começa a olhar para mais coisas que eu posso reclamar. Ah, mas fulano não arrumou aqui, ciclano não, né? Eu não consegui tal coisa. Só que se eu escolho intencionalmente olhar para aquilo que é bom, para aquilo que eu posso agradecer, ou pelo menos para aquilo que eu posso aprender, porque tem algumas situações que a gente fala, não tem como eu agradecer essa pessoa, ela me tira do sério. Como que eu vou agradecer por essa pessoa? Então, pelo menos eu consigo tirar um aprendizado, não ser como essa pessoa já é um grande aprendizado. Mas tô trazendo vários contextos para dizer que às vezes o agradecer ele tá no simples, no pequeno. Tem um vídeo recente que uma mãe ela dá um presente para a filha e o presente é um clipe de papel.
E essa criança adora esse clipe e às vezes a gente acha que a gente precisa de coisas tão grandes e a gente não, a gente pode simplesmente valorizar aquilo que já é cotidiano. Então, eu posso começar agradecendo pelo cheiro do café. Eu não bebo café, mas eu adoro o cheiro do café. Então, eu vou agradecer pelo cheiro do café, que cheiro gostoso. Eu vou agradecer pelo pássaro que veio cantar na minha janela enquanto eu estava me arrumando. Eu posso agradecer porque alguém segurou a porta do elevador e eu não fiquei mais atrasada do que eu já estava. Então, no lugar de olhar para o atraso, eu olho para a pessoa que me ajudou. E isso é uma escolha. Eu preciso conscientemente escolher fazer isso. E essa escolha, ela passa por alguns caminhos, por alguns filtros, né? Por exemplo, um exercício, antes de falar desses caminhos, um exercício que a gente pode fazer para virar essa lupa que eu comentei do cérebro, tirar o foco da reclamação e trazer o foco para aquilo que eu posso agradecer, para aquilo que eu posso ser intencional em aumentar o meu bem-estar, é o exercício do diário da gratidão, que eu posso escrever num caderno, eu posso até digitar num bloco de notas no celular, mas se a gente for pensar no ideal, seria pega um caderninho, sabe? A velha história do caderninho, porque quando eu escrevo, eu tô associando a diferentes ali aspectos, né? Eu tô trabalhando uma área diferente do meu cérebro de que quando eu só digito, mas eu trago para a escrita uma rememorização, eu lembro o que aconteceu, eu lembro por que eu sou grato, mas o exercício é simples. Ao final de cada dia, durante 21 dias, faça esse exercício. Escolha pelo menos 3 coisas que você pode agradecer pelo seu dia. Talvez no início seja mais difícil, mas eu posso agradecer pela minha saúde, pela minha família, pelo meu trabalho. No segundo dia, eu vou agradecer porque eu tô num ambiente que tá climatizado e lá fora tá tão calor. Eu posso agradecer porque eu tô num ambiente em que eu tenho segurança psicológica, que eu sinto que eu posso ser eu mesma. E eu sei que em outros ambientes não são assim. Eu não sei. A gente vai começando a mudar esse filtro, o cérebro vai ajustando a lupa e a gente vai encontrando esses motivos para equilibrar aquela balança do balanço afetivo, de ter mais motivos para agradecer, de ter mais emoções positivas. Mas as emoções positivas em si é um dos 5 caminhos que a psicologia positiva propõe para que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida mais serena, mais plena. Então, um deles a gente já falou, as emoções prazerosas, né? Ter uma vida mais prazerosa. Um outro caminho é ter uma vida com sentido, com propósito. O que de fato me faz levantar todos os dias da cama? Por que eu quero construir algo nessa vida? Eu brinco que eu sempre tive um certo desafio, assim, em ter certeza, né, de qual era o meu propósito. Mas depois que eu me tornei mãe, eu não tenho dúvidas de que meu propósito é o meu filho. E talvez você tenha o seu, cada um vai ter um propósito diferente, mas a ideia é, encontre esse propósito. Coloca no seu mural dos sonhos, né? Coloca na sua parede, no seu guarda-roupa. Lembre disso todos os dias, para que você consiga ser intencional na construção da sua felicidade. Falamos então de emoções positivas, falamos de uma vida com sentido. Quando eu encontro esse sentido, eu vou para a vida de realizações. Eu vou colocar em prática aquilo que eu quero para minha vida. Eu vou colocar em prática aquilo que faz sentido, né? Aquilo que vem de encontro com os objetivos que eu quero atingir. E eu vou sentir orgulho da minha trajetória, vou sentir orgulho das minhas escolhas. E isso também vai aumentar meu bem-estar. Terceiro caminho, uma vida de relacionamentos. A vida de relacionamentos, ela vem. Eu vou deixar para depois, para não confundir o fluxo. Deixa eu falar da vida de realizações primeiro. Porque quando eu busco isso, eu vou me sentindo tão realizada, eu vou conseguindo trazer essas realizações para o meu dia a dia. Então, voltando para a vida de relacionamentos. Uma sempre está interligada com a outra, né? Mas a vida de relacionamentos, eu construo relacionamentos saudáveis, eu tenho pessoas com as quais eu gosto de estar, de conviver, de conversar, de dividir os meus planos. Isso faz toda a diferença. Não é simplesmente estar numa relação, seja de amizade, seja amorosa, por estar. Não. É uma relação ganha-ganha, em que ambos são beneficiados. Um outro caminho é o caminho da vida engajada.
A vida engajada, eu quero dar uma pincelada rapidamente sobre um carinha que ele tem um nome bem difícil, Mihaly Csikszentmihalyi, mas ele foi estudar sobre flow, sobre fluxo. Ele queria, na verdade, estudar sobre a criatividade, mas ele entendeu algo a mais, né, em relação a isso. Ele começou a observar alguns pintores que ficavam horas e horas pintando seus quadros e essas pessoas não paravam para comer, para beber água, para ir no banheiro. E depois de 10, 12, 16 horas pintando, ele perguntava para essas pessoas: como é que você tá se sentindo? Você tá cansada? Às vezes a pessoa tava até travada assim, né? Mas a pessoa falava: nossa, é um fluxo assim, que é algo que fluía. E por isso que ele chama de flow, né? A vida engajada, ela vem desse termo flow. Então, a ideia aí é que a gente possa, de alguma maneira, construir atividades, né? Trazer intencionalmente atividades para o nosso dia a dia que a gente consiga se engajar. E é claro que são poucos minutos aqui para a gente falar de tantos conteúdos mega importantes, mas o flow, o estado de flow, ele envolve dois princípios importantes. O princípio do desafio e da habilidade. Se eu tenho um desafio muito grande e uma habilidade pequena, eu vou ficar ansioso. Puxa, isso é muito difícil, como que eu vou realizar isso? Se eu tenho um desafio muito pequeno e uma habilidade muito grande, eu vou ficar entediado, porque é fácil demais, é chato. Então, por exemplo, numa aula de dança, se eu nunca dancei e eu chego lá e o professor quer dar uma pirueta, virar de ponta cabeça, opa, o desafio é muito grande para uma habilidade muito pequena. Enquanto que, se ele começa no 2 para lá, 2 para cá, eu vou dar conta de fazer 2 para lá, 2 para cá. Só que se ele tá há 15 aulas fazendo 2 para lá e 2 para cá, eu não aguento mais fazer 2 para lá e 2 para cá, porque eu já adquiri essa habilidade. Então, o próximo passo é aumentar o desafio. Então, comece a observar no seu dia a dia. Tem coisas que você pode aumentar o desafio para desenvolver uma habilidade ou melhorar a sua habilidade para atingir aquele desafio e encontrar isso num estado de flow, né? Imaginando um gráfico aqui, esse estado de flow ele vai se realizando. Então, falamos desses caminhos para uma vida de bem-estar, falamos do balanço afetivo e das ações intencionais. A nossa felicidade, ela pode sim ser construída no dia a dia de maneira intencional. Então, o que é que você está fazendo? Como é que você está escolhendo olhar para essas situações para que você consiga intencionalmente gerar mais emoção positiva, gerar mais bem-estar no seu dia a dia? Não significa que você vai sorrir para tudo, que vai ser uma vida de poliana. Não, às vezes você pode estar chorando porque você está chateado, porque você está estressado, mas você está em conexão com a sua essência, com quem você verdadeiramente é. Então, esse é o meu convite. Olha aí para o seu dia a dia, como é que você pode aumentar o seu bem-estar.